Olá, Sandrina. Vou então começar com a primeira pergunta. Sim, eu considero as bandas um bom ponto de partida para todos aqueles instrumentistas de sopro, porque nós cá temos muita tradição, não só cá, países como a Espanha, a Itália, mesmo a Suíça e a Alemanha, mesmo a Inglaterra, têm muita tradição de bandas ou de orquestras de sopro. Às vezes temos a ideia que é só Portugal que tem um pouco isso, mas se nós fizermos uma pesquisa às grandes orquestras ou qualquer orquestra que haja na Alemanha, na Suíça ou mesmo na Inglaterra, em Espanha, mesmo em Portugal, posso dizer que 95% dos músicos, desses músicos, digo sopro e percussão, não é? Todos eles começaram numa banda filarmónica. É um número, é uma estatística muito elevada. Embora muitos também começam a tocar um instrumento de sopro, por exemplo, e na banda, ou percussão, e depois até mais tarde mudam para um instrumento de corda. Conheço várias pessoas, não cá, mas também no estrangeiro, em Portugal, que fizeram isso. Por isso é sempre, costumo dizer que é sempre o ponto de partida. E se virmos cá em Portugal, a tradição é tão boa, porque há muitas bandas, há mais de 500 bandas filarmónicas, é tão boa que há sempre às vezes aquela diferença entre a qualidade dos instrumentistas de sopro, ou seja, o ensemble de sopros, a secção de sopros, tanto madeiras como metais e percussão, e as cordas. Às vezes já há esse desnível, digamos, de qualidade, porque cá já, nesse sentido, a nível de tradição de corda, já não é tanto, já começa a haver mais e melhor qualidade, porque as pessoas também arriscam e vão para o estrangeiro, têm outra formação, mas não existe, por exemplo, bandas para instrumentos de corda, não é? Essa tradição que já existe há séculos cá na, aqui em Portugal não existe. Por exemplo, na Rússia tem muito já essa tradição da corda e do piano, por exemplo. Nesses países de leste, a Bulgária, a Ucrânia, tem sempre alguém que aparece e que tocam sempre muito bem, não é? É quase uma disciplina. Enquanto, ao contrário, os instrumentistas de sopro nesses países já têm mais dificuldades, porque têm menos bandas filarmónicas, sempre centrado nas bandas filarmónicas, e por outras razões financeiras, instrumental, de instrumentos, e as pessoas acabam por ir para aquilo que realmente dá, que são os instrumentos de corda. Cá e no sul da Europa, e como eu disse, todos os meus colegas na orquestra, todos começaram em bandas na Alemanha, em França, por exemplo, e todos aqueles os outros que tocam também flauta e fagote e clarinete e os metais, praticamente todos começaram numa banda. Por isso tudo começa numa banda filarmónica. As bandas serem uma mais-valia para entrar numa escola, claro, são a base do o primeiro contacto com o instrumento, com os instrumentos, com digamos, o ponto de encontro onde colocam os seus instrumentos às pessoas para experimentam uma tuba, experimentam um trompete, experimentam um clarinete, um saxofone, uma flauta, sempre aqueles instrumentos que acabam por surgir, não é? Se nós perguntarmos a quase todos os músicos passaram por isso, quase aquele teste, quando temos, sei lá, eu comecei com 7 a aprender solfejo, depois começa a vir o bichinho de querer tocar um instrumento, de querer reproduzir um som, não é?
Então havia uma série de instrumentos expostos, então vamos tocando. E há sempre aquelas pessoas da banda mais experientes, mais antigas, que vão vendo o talento, mais ou menos, e o gosto que tu queres para cada um do instrumento associado à pessoa. Por isso, a partir daí é o primeiro contacto das bandas, e a partir daí, como eu já disse anteriormente, há músicos que até tocam depois, ficam só na banda e até abandonam mais tarde. E depois há aqueles músicos que realmente dizem: isto é o que eu gostava de estudar, até gostava de ser profissional. Daí vão para as escolas oficiais, que é as academias, as escolas profissionais, os conservatórios. No meu caso aconteceu isso, aconteceu comigo, e eu tinha apanhei uma geração, venho de uma geração que também tinha aqui pessoas da minha terra, que era o Ricardo, o Paulo Ricardo, o Carlos, o Cadoc, já ouviram falar, o Adriano aqui também, o Carlos, também de trompete, Carlinhos. Somos todos aqui de perto, e então até havia combinado com as famílias de nós irmos todos juntos para poupar, digamos, carros e stresses. Então reunimos sempre às 8 da manhã, e uma semana uma família fazia o circuito até Braga, outra semana fazia o circuito até Braga, ou então até à estação do autocarro. Ao início era assim. Por isso nós chegámos a um ponto que dissemos: queremos estudar música a sério. E o que é certo é que todos eles hoje somos músicos profissionais, ou compositores, ou professores, ou pessoas ligadas ao ramo da música. Isso tudo começou na banda. Foi aqui em Oliveira onde nós tivemos o contacto, e a partir daí fomos praticamente encaminhados para as escolas mais perto, que era a Academia em Barcelos de Música, que existia antigamente, era a Academia. Eu ainda cheguei a estudar lá a requinta, 2 a 3 anos. Lembro com o meu primo, com o Paulo Ricardo, e depois, mais tarde, é que vem o oboé aos 10 anos de idade. E claro, na altura não havia muitas escolas com oboé, mas Braga já tinha, e eu então fui para o Conservatório de Braga. Eu e todos aqueles colegas que vinham de cá, muitos vinham de cá, outros vinham da Marge, outros vinham da Póvoa de Lanhoso, vinham das Taipas. Vocês devem conhecer muita gente que tem. Muita gente que já tem algo, já é mais velha que vocês, que estão a fazer o mesmo percurso que vocês fizeram não que vocês fizeram, que vocês estão a fazer, e que mais tarde também vão poder contar todas estas histórias, não é? E vivências. Sim, as bandas no fundo é um sítio onde se reúnem muitas pessoas, onde no fundo trabalhamos em equipa, não é? Tem que se trabalhar em equipa, em rede, em equipa. Não deixa de haver uma família, não é? Há sempre como numa orquestra, exatamente igual. Embora com essas idades mais jovens, sim, acaba por ser uma escola, sim, escola de vida, no sentido em que vão haver sempre aqueles líderes, os professores, o mestre da banda, a direção, não é? Que vão ter e têm que impor certas regras, disciplina. Muitas dessas regras e disciplinas que às vezes muitos jovens nem têm em casa, não é? Que é curioso. O chegar à hora, o montar o instrumento antes do ensaio, da hora do ensaio, o cuidado com a roupa a vestir, depois o respeito que têm ou não têm durante o ensaio, habituarem-se a respeitar os líderes, não é?
nas festas, toda a organização, toda a ajuda que surge de montar o palco, das estantes, da distribuição das partituras, de cada um ter que ter a sua autodisciplina de trabalho e de dedicação, neste caso à banda, à banda que pertence. Sim, não deixa de ser uma escola de vida onde são incutidos, claro, os valores da educação, a responsabilidade, cumprimento, enfim, tudo que depois vai refletir mais tarde na vida de cada um. Cada um vai crescer de forma diferente, naturalmente. Vão haver mais aqueles mais traquinas ou aqueles mais, digamos, menos educados e aqueles mais educados. Isso é em todo lado, até nas orquestras é exatamente a mesma coisa, só que numa orquestra é uma escola de vida já mais com mais maturidade, né? E há outra certa disciplina e é um sítio onde as pessoas são profissionais. Numa banda de música, as pessoas estão a aprender, estão a evoluir e é óbvio, isso também se junta com a evolução do instrumento, ou seja, tecnicamente e musicalmente também é uma coisa muito importante que com o passar do tempo são coisas que chegam a um ponto e parece que combinam, não é? Parece que a forma como nós tocamos com 15 anos não é uma peça, não é a mesma que depois quando tocamos com 20 e só passaram 5 anos. E por aí fora, de quando tocamos com 20 e depois tocamos com 25 ou 28, já passaram 8 anos, é muito diferente de que já tocámos com 20 e com 15. Ou seja, e a forma como nós comportamos também, por isso é óbvio que é uma escola de vida em idades da adolescência, né? Na maior parte, entre sei lá, pessoas já podem ir com 10 a tocar instrumentos, ou hoje até mais cedo nas bandas, 7 ou 8, passam toda essa fase de querer tocar tudo, de querer tocar muito rápido, de querer tocar querer estar sempre à frente, não é? E mostrar que sabe tocar. Por causa que isso, exatamente porque isso faz parte também pessoalmente da pessoa em si, na idade que tem. Isso é uma coisa típica da idade também. Então é uma coisa que se vai acompanhando. E um dado muito importante é que as bandas e as orquestras que têm pessoas já com muitos anos passem, ou seja, as pessoas mais velhas, é importante que existam numa banda, porque são elas, ou numa orquestra. Eu hoje vejo isso mesmo na minha orquestra, que é com eles que nós aprendemos em muito o que é que aconteceu, o que aconteceu com aquele maestro, como é que devemos nos comportar. Às vezes, mesmo nós, com a idade que temos, queremos sempre fazer uma brincadeira ou outra, e há sempre aquele mais velho que nem fala, basta olhar e nós já percebemos o que é que ele quer, não é? Quer silêncio ou atenção, ou quando o maestro para e há sempre um outro que toca umas notas e há logo um silêncio. Isto vem sempre das pessoas mais velhas da banda ou da orquestra. Falo tanto da direção, que são pessoas também já com alguma experiência a gerir músicos, a gerir toda essa dinâmica e o facto também de passarem essa educação e responsabilidade e dos próprios músicos mais velhos. É muito importante. É uma coisa que às vezes nós não nos apercebemos, mas uma orquestra ou uma banda que tenha só uma média de idade muito baixa é muito mais difícil de controlar, de dominar. É como uma orquestra, exatamente. Uma orquestra que tenha uma média equilibrada entre pessoas jovens que se está a renovar e com pessoas já com alguma idade, esse é o balanço perfeito para que essa família ou que essa escola de vida possa funcionar, porque nós vamos sempre aprender com eles e eles vão sempre colocar
vão nos colocando no nosso sítio. Sim, sem dúvida que naquelas aldeias ou cidades onde há uma banda há sempre uma mobilidade das pessoas dessa terra. Aliás, as bandas têm tantas bandas como, por exemplo, equipas de futebol que jogam nos campeonatos populares, por exemplo, os coros, os ranchos folclóricos, tudo que seja associações que têm muitas pessoas ou que movem muitas pessoas, vão sempre mover muita gente, porque as bandas e essas associações, ou seja, as pessoas que pertencem vêm da terra, não é? Ou ao lado, da freguesia ao lado, ou mesmo de fora, de outros sítios. Acabam por mover não só a pessoa que vai tocar, mas toda a família, não é? Então quando há um concerto da banda, ou uma festa da banda, não vai só a música em si, mas vai a mãe, vai o pai, é capaz de vir o primo, até o irmão também toca na banda, enfim, há uma mobilidade, aliás há bandas que até têm autocarros ou carrinhas que levam as próprias pessoas para aquelas pessoas que querem ir à festa para ouvir, não é? Por isso sim que tem uma influência grande e faz com que não só a banda precise dessas pessoas, mas essas pessoas também acabam por precisar, entre aspas, por ter contacto com algo na freguesia que às vezes não existe. Há as freguesias que não têm nada, ou não têm nenhuma atividade, ou não têm nenhuma associação. São freguesias mortas a nível cultural, não é? A nível de atividade. Por isso, aquelas que estão mais próximas, onde existe uma banda filarmónica, é a mesma coisa que ao início, se calhar, levar o filho à catequese, ou ao treino, ou à natação, ou ao curso de línguas, ao sábado de manhã. Então, a banda ao início, para muitos, às vezes para experimentar, é uma forma de ocupação, é uma forma, como também já falamos anteriormente, de escola de vida, não é? E depois aí começam a surgir aquelas pessoas, aí começa como uma flor, não é? Que nasce, e aí é que vemos aquelas pétalas que querem seguir ou que seguiram, e acabam por ter sempre a influência na terra. Ou seja, a terra precisa da banda e a banda também precisa da terra, das pessoas dessa terra. E aquelas bandas que têm pessoas realmente interessadas, isso é de louvar, em ajudar, às vezes na compra de instrumentos, a ajudar a acompanhar a banda quase como claque nos concertos, não só para acompanharem os filhos, os familiares, mas também porque preservam aquilo quase como algo que é deles, não é? A banda também quase deles, defendem essa camisola, esse nome, o nome da terra é importante. Também exigem, entre aspas, ou gostam que a banda se apresente bem, que toquem o repertório que eles gostem. Então é uma forma de dar alguma dinâmica a essas terras, e acho que isso é de louvar. Isso é de louvar a todas aquelas terras que têm uma banda filarmónica, e muitas delas, que é o caso aqui na minha terra, a banda de Oliveira, já tem 230 anos, ou 235. Se pensarmos, Mozart existia quando a banda surgiu, por exemplo. Se formos a pensar por aí, é incrível, não é? Quando comparamos às vezes certas associações, a idade que têm, séculos, vemos que realmente é incrível o acompanhamento da história, mesmo da história da música, no fundo, o acompanhamento da história da música ao evoluir da banda, ou a evolução da banda. Ou seja, eu estou a falar da banda Minha Terra, mas
por exemplo, Brahms já era vivo, Beethoven. Nesse ano, creio que Paganini nascia ou qualquer coisa assim. Não sei, Tchaikovsky, todos os românticos, depois as guerras que vieram, muitas bandas resistiram. E isso foi guerras, enfim, as guerras mundiais que não acabaram por não chegar cá, mas felizmente podiam ter chegado a guerra Civil de Espanha, aqui mesmo ao lado. E isso destruiu realmente muitas orquestras, como nós sabemos, e destruiu também muitas bandas filarmónicas. Mas cá, felizmente, não tivemos esse problema. Porquê? Lá está, porque as pessoas tinham gosto e defendiam e queriam e que a orquestra continuasse ou que a banda continuasse. Isso foi graças às pessoas da terra e à mobilidade da terra também e do seu povo quererem manter essa tradição, não quererem que isso acabe. Sim, a banda teve uma influência não só no meu percurso, como também já disse atrás, praticamente 95, 98% dos instrumentistas são hoje em dia profissionais, tanto cá como em qualquer país europeu ou do centro da Europa. No meu caso também não foi só a banda, mas o facto de ter em casa um pai que dirigiu a própria banda, 13 anos, que nos levava aos 4 irmãos a aprender solfejo, por isso eu comecei a aprender música aos 5 ou 6 anos, um solfejo, e depois aos 7, 8 já tinha uma requinta, comecei a tocar requinta, clarinete em mi bemol, né? Como se diz. E depois pronto, fui ouvir um concerto aqui em Barcelos, à Matriz, e adorei o som do oboé, foi como um flash daqueles que salta. Eu cheguei a casa e disse: eu quero tocar aquele instrumento, e assim foi. À altura, os pais compraram um oboé em segunda mão, que ainda tenho. Já tem uns 35 anos esse instrumento ou mais. Mas ainda tenho e quero mantê-lo. E ainda toca. Ainda toquei com ele até aos 18 anos, 17, 18 anos. Mas a banda teve influência, porque foi aqui, não só a banda, mas de casa, o facto de ter esse ambiente musical em casa. Somos 4 irmãos, eu sou o mais novo. Ainda me ajudou mais porque eu no fundo estava com música todos os dias, né? E já os meus irmãos estavam no conservatório, no Porto neste caso, e eu ainda estava a dar as primeiras notas e já estava a ouvir as sinfonias de Shostakovich e de Mahler, e na altura em que se compravam os CDs ali na Via Catarina havia uma loja enorme que tinha os discos todos, que era uma loucura na altura, eram caríssimos, mas era a única forma de nós ouvirmos música, de termos acesso a ouvir uma orquestra. E eu lembro, o meu irmão e a minha irmã traziam sempre: ei, vamos ouvir a 10ª de Shostakovich. Eu com 9 anos, 10 anos, realmente foi uma grande ajuda tanto na banda como aqui. Na banda depois também toquei percussão, ainda toco, posso tocar percussão, nenhum problema, não consigo ler. Às vezes no verão, uma vez ou outra, quando precisam, vou lá tocar quando precisam, só para ajudar quando realmente necessitam. Percussão, toquei quase sempre praticamente percussão, toquei tudo: timbales, caixa, bombo, pratos, ferrinhos, pandeireta, tudo que estava ligado à percussão, menos lâminas. Tocava lira na rua, mais tarde,
Mas a influência que teve foi essa, como teve essa influência, como teve milhares e centenas de músicos como eu, que lá está, tiveram a sorte de ter a banda aqui na terra e foi praticamente direto o contacto. E depois, claro, vindo de um ramo familiar que está praticamente ligado 100% à banda, era quase obrigatório ir à banda, não é? Como era ir jogar à bola aos sábados à tarde, ou como ir à catequese ao domingo de manhã. Tudo isso que os jovens hoje fazem, ou vocês fizeram, ou alguns ainda fazem. E depois daí, pronto, foi quando eu fui, com 10 anos, fui para o Conservatório de Braga. Já fiz o exame, já tinha feito o exame com o oboé mesmo para entrar, ou seja, não fiz com requinta nem percussão. Mas depois continuei a tocar percussão, deixei a requinta e daí continuei a tocar percussão durante muitos anos cá na banda. E depois o oboé, naturalmente. Mas se isso influenciou muito, é óbvio. Eu pertenço a esses 98% de músicos que despertou, ou que acordou, ou que saltou a chama, o bichinho, digamos, para a música. Foi assim que tudo começou, foi aqui na minha terra, na banda de Oliveira. Devo praticamente muito à banda. Era uma coisa que eu queria frisar. Ainda hoje tenho muito carinho pela banda e quando posso vou ouvir, como gosto de ouvir outras bandas e tenho colegas ou amigos que também começaram. A maior parte deles são profissionais, já dão aulas ou já tocam em orquestras profissionais. E isto para dizer que ainda hoje eu valorizo muito e espero que as bandas se mantenham e que continuem com esta dinâmica, porque eu acho que cada vez está a haver mais, cada vez há mais escolas de música, cada vez há mais pessoas a quererem estudar música, cada vez há mais lojas, seja o mercado musical está, desde o meu tempo até agora, em digamos 20 anos, fez uma evolução tremenda. Por isso ainda hoje acompanho a banda e quando posso e se precisarem de ajuda estou sempre disponível, se estiver livre para o que for necessário, porque realmente eles também me acabaram por, graças a eles, graças a muitos músicos que hoje tocam na banda, já com alguma idade ou mais velhos do que eu, foram eles que me ensinaram o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, o meu pai, por exemplo. E não só, muita gente que hoje ainda toca na banda que foram meus professores. Era muito novo, 7 anos, 8 anos, mas só tenho que agradecer e dar graças por tudo aquilo que eu aprendi, tanto nessa parte da escola de vida, como referiste, mas também na parte musical, porque há coisas que a banda ajuda imenso, sobretudo o ritmo, o solfejo, ir já fazer provas para uma escola oficial já com esta base e com esta aprendizagem toda é muito importante. Por isso as bandas aí são absolutamente essenciais. E nota-se aquelas pessoas que não têm, que se calhar até não vêm numa banda, para aquelas que vêm, e nota-se muito isso nos exames, na admissão. E até mais tarde nota-se bastante. Sobretudo na parte rítmica, na parte do solfejo entoado, na parte dos ditados, por exemplo, na parte já de tocar alguma peça já com um nível mais avançado que até aquele que é exigido na escola. Por isso eu só tenho mesmo que agradecer. E na altura devo dizer que as bandas não utilizavam muito o oboé. O oboé foi uma coisa, o oboé e o fagote foi uma coisa que surgiu precisamente nessa altura. Era raro uma banda ter um oboé, era raríssimo.
raríssimo. E eu não sei, eu fui apaixonei por um instrumento, não sei porquê. Foi daquelas coisas que eu ouvi, fiquei fascinado e quero tocar aquele instrumento. Pronto. Por isso só tenho que agradecer e estarei sempre grato àquelas pessoas que às vezes as pessoas só agradecem aos professores ou só lembram os professores já no curso superior, graças ao meu professor. Não só esse é o presente, não é? Ou aquelas pessoas que estão a acompanhar, mas tanta gente que é esquecida ou próprias bandas, às vezes certos músicos agora já atingem um nível ou são profissionais, as bandas, não sei o quê, mas esquecem-se que foi lá que começaram, foi lá que as bandas lhes deram tudo, instrumento, as fardas, algum dinheiro até para comer e para juntar, e hoje olham com desprezo. Isso é pena, porque esquecem-se sempre que foi aí que começaram e que realmente tiveram essa aprendizagem que foi fundamental para serem o que são hoje, e isso eu não esquecerei, e valorizo imenso aquelas pessoas que trabalham nas bandas todos os dias e dão um litro pelos mais jovens e por tudo isso, pela escola de vida, pela evolução musical, pela evolução técnica, pela teoria musical e por estarem sempre presentes, apresentarem-se, tocarem juntamente com as pessoas da freguesia, a envolvência, tudo isso é muito importante. Um mestre dizia uma vez numa entrevista, o Pedro Neves, que as bandas são o El Sistema, não é, de Portugal. É isso, é um pouco isso, o sistema venezuelano, não é, que surgiu com o José António Abreu, e depois mais tarde, quando surge o Dudamel, porque o Dudamel não surge, o projeto do El Sistema não surge quando aparece o Dudamel, já existia há muitos anos atrás. O Dudamel foi como um pilar, uma imagem quase de marca no positivo, para que aquilo se desse a conhecer ao mundo, não é? E por isso esse trabalho que faz o El Sistema, claro, com uma orquestra, e tem orquestra de sopros também, é muito feito com as bandas de cá, realmente é isso. Se resumirmos isso, realmente as bandas musicais são o El Sistema venezuelano, cá em Portugal, ou em qualquer outra parte do mundo, porque no fundo fazem o mesmo tipo de trabalho, e isso é fabuloso. Eu tenho mesmo que confessar que uma vez estava em Salzburgo, no Festival de Salzburgo em 2013, e estava a orquestra do El Sistema exatamente no mesmo sítio onde estava a Gustav Mahler, a orquestra de jovens. Dormíamos no mesmo edifício, praticamente era uma residência de estudantes, e era incrível. Eu tinha sei que estávamos a fazer uma produção, uma ópera a Rienzi e um programa sinfónico, mas eu na Rienzi eu não tocava, só tocava o programa sinfónico. Então eu tive praticamente uma semana e meia em Salzburgo sem fazer nada, não tinha ensaios. Então eu acompanhei de perto várias orquestras e os ensaios, aquilo é fantástico, é Hollywood, não é? No Festival de Salzburgo. Mas o facto de estar a conviver com eles, do El Sistema, a ver o José António Abreu, que foi o mentor, o criador de toda essa filosofia, de perto, a tomar o pequeno almoço, a almoçar, com todos os miúdos de volta dele. Lembro-me que fui ouvir um ensaio de um grupo que eles têm, que é o coro Manos Blancas, não é? Com pessoas que são surdas e cegas, e fui ouvir um ensaio e posso dizer que foi das coisas mais incríveis que eu ouvi hoje, as coisas que mais me emocionaram na música. Foi mesmo, eu saí de lá, ou seja, pessoas que não ouviam e pessoas cegas, que
conseguiam cantar e fazer gestos com as mãos, por isso é que chamam manos blancas, quando têm umas luvas brancas. E foi muito emocionante mesmo sentir aquele calor humano e perceber que podemos fazer música de qualquer forma é incrível. É incrível. Então eu tive a oportunidade de viver um pouco, uma semana e pouco, esse ambiente do El Sistema, e isso é comparável às bandas filarmónicas ou de outra forma, não é? Mas o tipo de trabalho, a dinâmica das pessoas organizarem os concertos, entrar, sair, autocarro, é exatamente igual. Os ensaios, preparação, planear, longo prazo, as festas, etc, etc. Exatamente o mesmo. Esse foi um grande exemplo que o Pedro Neves falou e adequa-se exatamente às bandas filarmónicas. Bem, as bandas filarmónicas há 50 anos. Isso é uma pergunta que o meu pai poderia responder melhor, porque ele passou praticamente por isso tudo. Mas posso-vos contar daquilo que sei e de que vi hoje. Mesmo do meu tempo para os dias de hoje, as coisas já evoluíram bastante. Isso é uma pergunta interessantíssima, porque mexe com muitas coisas. Primeiro, as bandas há 50 anos tinham uma média de 25 a 35 músicos. Hoje tem de 50 a 70, por exemplo, não é? Se vamos falar, isso só no número de elementos, não é? Se vamos falar então na parte dos instrumentos, que acho que é importante falar nisso. Por exemplo, começamos pelo trombone, não existia um trombone de vara, era trombone de pistões, não existia o trombone de vara. A trompa de harmonia não existia, chamavam-no clavicórnio, não é? Acho que era clavicórnio. Ou sax trompa, chamava sax trompa. Ou seja, mais um instrumento que evolui. Se formos para a percussão, hoje vemos 7 pessoas atrás e às vezes é preciso mais. Naquela altura eram 3, era o que tocava o bombo, a caixa e os pratos. Era precisamente aquelas peças mais antigas, nós pela orquestração podemos ver, é bombo, caixa e pratos. 3 pessoas é suficiente. Por isso hoje vemos 6, 7 pessoas são necessárias. Pelo repertório, é óbvio, o repertório muda. Se vamos depois para o clarinete, também os clarinetes tinham menos chaves. Hoje o clarinete também em si foi evoluindo. É impensável haver oboés ou fagotes nessa altura, era impensável. Ou vinham das bandas militares, ou então não existia, não havia as pessoas a tocarem oboé nem fagote. Hoje praticamente todas as bandas têm. Começou mais ou menos na minha altura a surgir o oboé e o fagote a entrarem nas bandas. Existia muito a tradição de tocar muito fliscorn, por exemplo, menos a trompete tradicional, mas o fliscorn, o flugelhorn, né? Hoje vemos muito pouco o fliscorn e é um instrumento que eu gosto muito, tem um som lindíssimo, muito mais aveludado, muito mais redondo, menos penetrante. Nessa altura era muito usual usar o fliscorn. Enfim, só pela parte instrumental vemos que há uma evolução tremenda. Se calhar só existia uma flauta, não é? Que tocava o flautim também. Por isso é que nós hoje vemos os coretos antigos, não é? Quando nós vemos os coretos onde as bandas tocam, não cabem as bandas hoje. Só porque são praticamente ocupa toda a parte traseira do coreto. Nós só por aí podemos ver essa evolução, por isso hoje é praticamente impossível uma banda com 70 elementos tocar num coreto de há 50 anos. Isso é impossível. Ou então estão muito apertadinhos e têm que tirar muita percussão, mas é muito complicado. Isto falando na parte do número de músicos e dos instrumentos. Depois havia
uma coisa interessante que era a afinação. Havia instrumentos que chamávamos de instrumentos brilhantes. Brilhantes porquê? Porque estavam quase meio tom ou um tom acima dos outros. Qual é a explicação? Eu não sei bem se era assim, mas eu tenho quase certeza que era porque os instrumentos na altura eram vendidos para toda a Europa, não é? Mas era muito mais difícil ter acesso a comprar um instrumento. E eu acho que muitos desses instrumentos eram sobretudo vendidos em França, que era onde são as fábricas, e na Alemanha. Eram as grandes marcas que ainda hoje existem, não é? A Buffet, a Selmer, as tubas, a BS, todos os instrumentos de metal, pronto, enfim, a Alexander. São empresas de famílias, Eckel, que têm séculos. Algumas já têm séculos. Então, eu acho que nesses próprios países havia um tipo de afinação diferente do que havia cá. Como, por exemplo, se nós ouvirmos a Filarmónica de Berlim com Karajan e ouvirmos hoje uma orquestra, a Filarmónica de Berlim é muito diferente. Eu falo a Filarmónica de Berlim porque nessa altura foi quase o boom do disco e o Karajan, que é toda aquela imagem. E eles tocavam praticamente a 444, não é? Vocês estão a perceber o que eu estou a falar. A frequência 444, 445 e podiam terminar o concerto a 46. Isso hoje, há algumas orquestras na Alemanha ainda roçam ali os 44 e são capazes de acabar um concerto a 44, que eu já senti isso, horrível. Mas pronto, são tradições e normalmente tocamos a 42, é aquela afinação base. Nos Estados Unidos tocam a 40, por exemplo, 440, e Inglaterra. As audições dizem mesmo que o piano está a 40. Lembro que em Berlim dizem que está a 43 ou 44 nas provas para a academia. Escrevem, porque lá está, isso faz muita diferença. E acho que as bandas nessa altura compravam um instrumento que se calhar era para vender para a Alemanha, para uma zona onde se tocava muito alto, e acabavam por comprar. Chegavam cá, tínhamos este nível de afinação. É por isso que eu lembro que eu tocava numa quinta Noblé normal, com tudo metido, e o meu primo Paulo Ricardo tocava, tinha que tirar praticamente o barrilete. Era incrível. E vocês estão a imaginar isso numa banda em que basta ver um instrumento já é um problema. Agora se temos 2 ou 3 clarinetes assim, uma requinta assim, um trombone assado, é muito difícil afinar. Isso é um dado muito importante, um dado técnico muito importante, a comparação desses 50 anos para os dias de hoje. Outra coisa muito que se nota imenso é a qualidade dos músicos, né? Antigamente só um é que se calhar ensinava toda a gente. Uma pessoa ensinava saxofone, flauta e clarinete, o trompetista ensinava tuba, trompa e trombone. Enfim, ensinavam um pouco de tudo. Isso era muito comum nessa altura. Hoje não é assim, hoje já é tudo feito de outra forma. Outra coisa, há muitas coisas, por exemplo, a qualidade dos maestros. Antigamente se calhar só havia 2 ou 3 bandas de referência, que eram aqueles que vinham, que os maestros traziam das bandas militares, os melhores músicos, e pagavam-nos bem, e vinham os melhores maestros, que eram poucos, e traziam os melhores músicos. Então só havia se calhar 3 bandas ou 4 de referência, que eram aquelas que realmente tinham os melhores músicos, e as outras bandas continuavam ali com uns 25, 35 músicos, mas muito pobre de qualidade, porque esses mestres tinham muito pouca formação. Por exemplo, eu lembro que o meu pai contava-me que o compasso quaternário era ao contrário, não era 1, 2, 3, 4, era 1, 2, 3, 4. Enfim, percebem? 1, 2, 3, 4, tradicional. Antes era 1, 2, 3, 4. Enfim, montes de coisas que ele na altura estava
numa banda militar e quando chegou cá a banda teve que mudar. Teve que mudar e foi difícil porque esses músicos naquela altura eram casmurros e não queriam aceitar e tinhas que mudar isto tudo e não sei o quê, enfim. Uh, os músicos tinham menos qualidade, isso é óbvio. Não havia escolas de música. O que é que havia? Havia os conservatórios que só pessoas com muito dinheiro podiam estudar. E depois haviam os conservatórios na altura que eram as bandas militares. Uma pessoa conseguisse entrar numa banda militar é quase como hoje conseguir entrar numa escola superior ou mesmo no conservatório, porque tinhas que fazer um exame, tocar certas escalas, leitura à primeira vista, às vezes até é mais difícil, exame também de solfejo, de teoria, e difícil. Sei isto por meu pai, todos aqueles métodos do Artur Fão, Freitas Gasóleo, como nós dizemos Freitas Gasol, como nós falámos, vocês se calhar não conhecem, mas esses foram eram os métodos de aprendizagem de há 50 anos, da teoria, e hoje vocês pegam nisso e é difícil de entoar, é difícil do solfejo, a teoria, fala toda a teoria, mesmo de composição, das tercinas, das sextinas, dos intervalos, né? Sétima, aumentada, etc. Tudo isso, menor, maior, eles tinham que saber isso tudo na mesma. Mas nem toda a gente tinha possibilidades de ir para um conservatório, né? Então, na altura existia o Conservatório Nacional em Lisboa, não é? Que era se calhar a grande referência, existia no Porto, aqui no Norte, praticamente não existia, no Braga ainda não existia, não é? Claro que é muito diferente, ou seja, a nível de músicos, de número de músicos, os instrumentos que eram muito diferentes, as escolas onde eles podiam ir estudar praticamente não havia, ou tinha-se dinheiro e ia-se para um conservatório, ou então a maior via era ir para uma, uma banda militar, e aí realmente tinham aí saíram muitos bons músicos e aí existia mesmo qualidade, e as bandas militares nessa altura tinham mesmo muita qualidade, porque eram os únicos sítios onde havia para fazer esse tipo de trabalho. Que mais? Podemos falar de tantas coisas mais. Sabemos todos que as próprias pessoas que viviam nas aldeias não tinham formação, ou tinham a quarta classe e depois iam trabalhar, ou seja, não havia praticamente discos, não ouviam música, não sabiam que era, nunca tinham ouvido uma orquestra, ou se calhar muitos deles nunca se calhar viram um violino ao vivo, ou nunca viram um contrabaixo, ou um cravo, ou uma tiorba, ou isso era impensável, não é? Então as bandas, eles praticamente, um dado também muito importante era que não havia autocarro para a banda, ou seja, a banda ia para a festa a pé. Vocês podem, são histórias, há muitas histórias e as pessoas mais velhas aqui contam, eles iam a pé, faziam, é incrível como é que iam daqui para, por exemplo, aqui de Barcelos para a Póvoa de Linhoso a pé, ou daqui para a Póvoa de Varzim a pé, Viana do Castelo, Ponte de Lima. Estou a imaginar o que era isso. A pé, à noite, praticamente sem iluminação. Às vezes ficavam a dormir meio nas casas que as pessoas os ajudavam a ficar. Claro, eram menos, eram 25, 35, não é? Mas vocês conseguem imaginar, eu não consigo imaginar o que era hoje eu ter que ir para uma festa da banda a pé. É impensável, porque isso não entra na nossa cabeça, não é? Tipo, hoje nós somos meios de transportes para tudo, às vezes até para ir andar 5 km apanhamos o elétrico ou o carro, nem andamos a pé, não é? O que fará ir daqui com a farda vestida para ir tocar, imaginemos, a Viana do Castelo até à 1 da manhã, por exemplo, ou meia-noite. Porque esse formato ainda existia, esse formato de tocar até tarde era um pouco como hoje. Porque as festas não mudaram, ou seja, as festas, os santos ou
o tema da festa em si já existia, né? O que mudou realmente sim foi as bandas. As bandas mudaram muito. Acho que muitas coisas se podiam mudar ainda no sentido de o que a banda faz durante esse tempo, que às vezes as bandas vão cedo para as festas e perde-se tempo, porque era assim antigamente. Eles vinham cedo, chegavam de manhã ou ficavam lá a dormir e começavam logo a tocar, não é? Mas acho que hoje há muitas coisas que se podiam mudar, que ainda coisas de tradições que há hoje, por exemplo, ir buscar o juiz, ou ter que ir tocar aquele cruzeirinho que fica ali, que não tem ninguém a ver, mas tem que se tocar, porque já se fazia há 50 anos. Ou a banda ter que tocar num coreto ou num palco em que está virado para o sol todo o dia, não tem cuidado desses detalhes, basta pôr o palco ao contrário, que faz o mesmo efeito e não prejudica tanto os instrumentos, é mais agradável para os músicos. Ou seja, há coisas que mudaram muito, mas acho que ainda há coisas que se podiam mudar não na logística da banda, mas na logística da festa em si, ou do serviço em si. Porque ir de manhã e chegar às 2 da manhã acho que é demasiado para uma banda, para pessoas, para tanta gente. Ou ter que dar uma entrada às 2 da tarde e só se começa a tocar às 5 depois, ou às 6. Para quê, não é? Dá a entrada e vai tocar e a festa continua igual. Bem, mas é a tradição de 50 anos. Isso tem a ver com a tradição da festa, ou seja, dos festeiros, que acho que em muitos casos se podia mudar. E depois, outra coisa que mudou foi que as bandas, ao aumentarem o repertório, o repertório tem coisas que aquelas peças tradicionais, como a 812, a Tanoisa, o Capricho Italiano, as coisas tocavam-se há 50 anos, atenção. Ainda hoje se toca, mas vocês sabem que hoje toca-se outro tipo de repertório. Bom, chamamos banda sinfónica ou orquestra sinfónica, não é? Fez com que as bandas não só tocassem só nas festas, ou seja, só de romaria, só de procissão, só de coreto, mas que levam hoje as bandas a tocarem em auditórios de concertos, em salas de espetáculo, em salas mesmo conceituadas, como a Casa da Música ou o Europark, ou muitas também já vão a concursos internacionais, conseguem ganhar concursos, são premiadas. Bandas portuguesas têm muita qualidade a fazer isso já. Pronto, é outra geração. Antigamente isso não existia, isso era impensável. Se calhar só havia uma pessoa a mandar na banda, lá está, o maestro é que fazia tudo, instrumentos velhos, não havia dinheiro para comprar coisas novas, instrumentos brilhantes, enfim. Era tudo muito diferente, mas podíamos estar aqui muito mais tempo a falar de pequenos detalhes, mas no geral é isso, mudou no número de músicos, a afinação, o repertório, a logística e sobretudo a qualidade tanto daqueles que dirigem, porque têm outra formação, e os próprios músicos que hoje têm outra formação, como vocês estão aí. Vocês há 50 anos não estariam aí onde estão agora. Vocês se calhar estariam aí a aprender com 20 pessoas e só aprendiam o 4x4 ou 6x8 e um 7x8 não existia, por exemplo, ou um 16x4 não existia. Para que vocês percebam um pouco, era praticamente tudo. O básico do repertório era basicamente isso. Por muito que vocês quisessem tocar mais as passagens difíceis, vocês não conseguiam, porque não tinham matéria, não tinham instrumento para isso, não tinha ninguém que vos ajudasse nisso. Hoje temos todos essa sorte, ou seja, hoje
E não é isso, hoje depois com a tecnologia podemos ouvir tudo no YouTube ou onde seja, hoje temos acesso a tudo, temos acesso a onde as bandas tocam, temos acesso com quem tocam, quem dirige, os músicos, os membros, os discos, as gravações de CDs, enfim, tudo mudou. 50 anos é meio século e se vocês pensarem na história da música, em meio século tanta coisa mudou. Em 50 anos, Beethoven, Haydn para Beethoven, ou de Beethoven, sei lá, para entre Beethoven e Brahms, Brahms e depois por aí fora, não? Como Mahler, Strauss, o Bruckner, o Wagner, se nós virmos 50 anos, formos buscar exemplos na própria história da música e nas próprias orquestras, nas próprias histórias das orquestras, das grandes orquestras, já vemos uma diferença muito grande na escolha do repertório, a própria qualidade dos músicos. Hoje, quando ouvimos gravações das grandes orquestras já dos anos 50 ou 30 com o Toscanini, não é? A forma como eles iam para os ensaios, todos de gravatinha, era como se fosse sempre concerto, todos os ensaios, havia muito um respeito, havia o maestro era quase um tirano, não era? Quase gritava aos gritos e toda a gente, né? Hoje tudo isso mudou, mas mudou nas bandas e mudou nas orquestras, sobretudo aquilo que eles trazem para o público, a abertura que depois se fez para o público, não tão elitista em um sentido, mas aberta ao público em geral. E aquela que é aberta ao público em geral, ao povo, à população mesmo, essa sem dúvida que são as bandas filarmónicas. As bandas filarmónicas têm essa humildade, digamos, de qualquer pessoa tem acesso, não é preciso comprar um bilhete para ouvir uma banda, não é preciso ir à Casa da Música ou à Fundação Gulbenkian para vamos entrar ali dentro, isto é um bocado, eu tenho que comprar bilhete e ouvir música assim, não sei o que é que vai sair daqui, mas neste caso estamos a falar nas bandas. As bandas é como uma pessoa, como vamos na rua e está alguém a tocar um instrumento e nós apreciamos e damos uma moeda, por exemplo. As bandas têm essa humildade de tanto formaram tanta gente, formar no sentido de que começaram a despertar para o interesse para a música, para mais tarde chegarem a ser profissionais, mas é uma coisa que qualquer pessoa pode chegar ali, entrar na sede, ouvir um ensaio, sair, mesmo que não perceba nada. Nas orquestras não é assim, sabemos que não é assim, nas salas grandes de orquestra não é assim. Por isso as bandas têm essa particularidade de terem acesso, todos nós podemos ter acesso a elas. Por isso se vocês todos devem tocar em bandas, não é? Aproveitem esse tempo, porque eu adorei tocar nas bandas e se for preciso hoje ainda vou e toco e ajudo se for preciso, no último caso. Respeito muito e espero que vocês respeitem as bandas e com o passar do tempo vocês vão ver, agora se calhar ainda não veem, mas com o tempo vocês vão ver o tão importante que foram para a vossa formação e nunca vão perder esse bichinho nas conversas, o repertório, tudo. É um bichinho que vai ficar sempre dentro de todos vocês e por isso desejo tudo de melhor para vocês, para as vossas bandas e para o vosso futuro musical. Tchau!